Olá, queridos, tudo bem? O pastor está aqui fazendo o plantão na igreja, aproveitando para trabalhar o nosso curso sobre dons, nosso mini curso sobre dons espirituais, né? Então nós já introduzimos, falamos sobre as coisas que são do contexto e por que Paulo estava tratando desse assunto com essa igreja, né? Por que era necessário. Então eu quero fazer agora um estudo expositivo, eu vou ler versículo por versículo, né? Nós temos aqui um total de aproximadamente quase 50 versículos, se não me engano, 40 na verdade, né? Então nós vamos procurar fazer de uma maneira rápida, naquilo que concerne, mas de uma maneira substancial, para que você que tem um tempo de estar comigo, tenha uma visão completa, que esse capítulo 14, ele tem outras situações que nós poderíamos colocar de outros pontos da Bíblia, mas ele é suficiente para a gente entender muito e entender bem essa relação com os dons, tá certo? Então vamos já para a palavra, né? Quando Paulo escreve essa carta aqui, alguns dizem que pode ser em torno de 58, 60 depois de Cristo, é nesse entorno aí, né? Talvez uns de 5 a 8 anos antes da morte de Paulo, tá? Para você mais ou menos se situar. Segui o caminho do amor e exercei com zelo os dons espirituais, contudo, especialmente o dom de profecia. Porquanto quem expressa em uma língua estranha não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o compreende, pois em espírito fala mistérios. Esses dois primeiros versículos, então, já de cara, Paulão já vem com os dois pés, né? Ele dá uma voadora. Ah, vocês gostam de dons? Vocês acham que tem que disputar quem tem mais ou menos espiritualidade pelos dons? Então é o seguinte, o dom maior é o de profecia, é o de anunciar aquilo que Deus quer, né? Naquele tempo eles não tinham a Bíblia formada, então as pessoas tinham que trazer pela ação do Espírito Santo esses conceitos, essas ideias, essas interpretações de maneira falada. Era o Espírito Santo trazendo o que trouxe no coração de Paulo, de João e de Tiago, Lucas, Marcos, que escreveram o Novo Testamento. Então nós temos aqui uma realidade. As pessoas precisavam ouvir o recado de Deus, precisavam ouvir o Evangelho. O que é a profecia nesse sentido? É explicar, incorporar o Evangelho, as leis e as ordenanças que o Senhor traz no advento do cristianismo para aqueles que queriam ser cristãos. Isso aí é a profecia, né? A partir do instante que a Bíblia ficou pronta, essas revelações elas estão aqui todas. Mas Deus também fala, viu? O pastor não está dizendo aqui que não precisa profetizar sobre coisas especiais, por exemplo, da vida de um irmão. Deus pode falar. Eu já fui alvo de profecias verdadeiras sobre a minha vida. E esse é um ponto que a Bíblia, lá no Velho Testamento, já mostra, e no Novo Testamento confirma. É de Deus, vai ser confirmado. É profecia de Deus, vai acontecer. Se não acontecer, não era de Deus. Amém? Esse é um parâmetro, é um filtro que nós temos que ter. Então Paulo aqui já de cara diz, olha, se vocês querem se regozijar em alguma coisa, que seja em profecia, né? Mas na verdade, quando ele escreveu todo o capítulo 13, ele mostra que na verdade o dom especial é o dom do amor, e ele começa o 14 do mesmo jeito. Segui o caminho do amor e exercer com zelo os dons espirituais. Porque você tendo o amor, todos os demais dons que você tem, você vai fazer com que eles sejam perfeitos diante de Deus, aceitáveis diante da igreja. Amém? Verso 3: Entretanto, quem profetiza o faz claramente para edificação, encorajamento e consolação de todas as pessoas. Quem fala em uma determinada língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Nesses dois versículos ele mostra com clareza, olha a diferença. O dom de línguas, tanto que seja glossolalia, quando as pessoas falavam na sua língua e outros entendiam em outra, ou então ela se manifestava numa língua que ela nunca falou, e as pessoas ali então ouviam, essa era uma manifestação que era importante, essa ela entra até como se fosse profecia. Agora, aquela manifestação de línguas que você tem, no momento em que você está orando, buscando ao Senhor, abrindo o coração diante dEle, e você tem ali como se fosse uma ação do Espírito, de tal forma que você passa a exprimir palavras que você não tem conhecimento dela, esse é o momento
importante para a tua vida, para a tua edificação. Mas o que Paulo diz, o que é mais importante? Você ter esse momento de edificação da tua vida, ou então alguém vir e exprimir, ensinar, ministrar, trazer sobre as pessoas algo que elas precisam para a decorrência da sua vida e não só para aquele momento de edificação. Eles podem até se edificar com o gozo espiritual que você está ali experimentando. No entanto, eles irão ser edificados mais com ensinos que a profecia trazia. Tá certo? Lembrando sempre que a profecia nesse sentido, a Bíblia não estava escrita, ela estava sendo complementada do Velho Testamento, e as profecias eram no sentido de mostrar o significado da morte de Cristo e daquilo que deveria acontecer nas vidas dos que o buscassem em espírito e em verdade. Verso 5: gostaria que todos vós falasseis em línguas, todavia muito mais que profetizassem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que os interprete, para que toda a comunidade receba a palavra que edifica. No verso 6: portanto, irmãos, se eu for até vós falando em línguas, que benefício vos trarei, se não vos falar por intermédio de revelação, ou de conhecimento, ou de profecia, ou ainda de ensino? Então Paulo está sendo muito duro aqui, está sendo bem enfático, mostrando que, na verdade, o dom de línguas, ele é um dom mais individualizado do que coletivo. Mas se você continuar comigo esse estudo, você perceberá que ele não é que ele despreza esse dom, não. É que, na verdade, esse dom, por ele poder ser muito manipulado ou até inventado, estava sendo popularizado dentro da igreja de Corinto. Que, infelizmente, queridos, é uma situação que nós vemos, e que acontece, na verdade, usando melhor a frase, nós vemos que acontecem ainda em muitas igrejas. Eu tive a oportunidade nesse tempo que conheço o Evangelho, de conviver com pessoas de várias denominações. Em algumas delas nós sabemos que essa situação, ela se repete, né? Então, por isso que nós batistas, por isso que nós presbiterianos temos muito zelo, muito cuidado com relação a isso, né? E é nova, é recente, vamos dizer assim, os últimos 20 anos, que nós vemos uma receptividade maior. Os pastores que se formaram a partir dos anos 90, 2000, é que passaram a ter um posicionamento mais aberto com relação a essa questão, tá? Em muitas igrejas era muito fechado, o negócio de línguas não existia, era só para o primeiro século. Eu já ensinei sobre isso. Então hoje nós vivemos um momento de mais liberdade, mas ainda assim estamos presos na palavra, naquilo que Paulo, com sabedoria, nesse capítulo 14 ensina, né? Então, ele diz, nesse 5 e no versículo 6, você vai aproveitar mais se eu for te ensinar, se eu for trazer revelações da palavra de Deus, se eu for trazer para você discernimento, conhecimento. Qual que vai ser o teu crescimento? Agora, se eu venho e despejo ali um monte de palavras, ele vai dizer aqui na frente que ele prefere dizer 5 palavras que sejam entendidas do que 1.000 ou 10.000 que ninguém entenda nada. Você entendeu? Ele já explica, ele já, como eu falei, ele entrou de sola mesmo, deu uma voadora para baixar a bola de Corinto, que estavam fazendo desse dom um trampolim para crescimento da sua imagem espiritual e não do crescimento espiritual de verdade, tá? Muito bem, essa é uma questão que Paulo já resolve no começo. Até mesmo considerando objetos sem vida, mas que produzem sons, tais como a flauta ou a harpa, como alguém poderá reconhecer a música que está sendo tocada se os sons formados por elas não forem distintos? O que ele está querendo dizer? Vocês querem todo mundo... Ele fala aqui, até eu gostaria que vocês todos orassem em línguas, que seria uma evidência da ação do Espírito Santo, né? Orassem de verdade em línguas. No entanto, ele está dizendo aqui no verso 7, no entanto, além de ter esse fato de que o dom de línguas ele edifica menos do que os outros dons espirituais, tem um outro problema. Se todo mundo fizer a mesma coisa dentro da igreja, é como uma orquestra, né? Se nós tivéssemos aqui, tem a bateria, eu estou olhando a bateria aqui agora, aí tem o teclado que fica ali, posso ver o violão e a guitarra, e vamos dizer que eles emitissem o mesmo som.
Que música que ia sair disso aí? Né? Seria coerente? Por que tem vários instrumentos? Para que os seus sons distintos compõem uma música, compõem uma melodia agradável. E é isso que ele quer dizer, né? Não é obrigatório que todos vocês orem em línguas. Eu gostaria, porém, não é necessário e nem lógico. Nem lógico, preste atenção nisso. O importante é que os dons, eles se harmonizem, entrem ali em harmonia mesmo, para servir a igreja. Então, quando a bateria, o teclado, o violão e a guitarra estão sincronizados, estão sintonizados, e a voz entra, então, ali complementando a melodia, nós temos uma canção, nós temos um momento de manifestação de adoração a Deus, aonde dons diferentes são harmonizados. Paulo usa essa metáfora para mostrar que não há necessidade de nenhum dom ser de todos, a não ser o do capítulo 13, o amor. Beleza? Facinho de compreender, né? No verso 8: e mais, se a trombeta não emitir um som claro e correto, quem se preparará para a batalha? Tem que ter ali um anúncio, tem que ter alguém que traga informações sobre as nossas lutas, sobre as nossas dificuldades, que são os outros dons, o dom do ensino, o dom de profecia e tudo mais. Da mesma maneira, vós, se com língua não pronunciardes sons que se podem entender, como se compreenderá o que dizeis? Pois estareis como que jogando palavras ao vento. Realmente há diversos idiomas no mundo, contudo, nenhum deles é sem sentido. Aqui que pega um pouco, queridos. Para alguns mais, vamos dizer assim, rigorosos, Paulo meio que descartaria aqui a questão do dom de línguas, que não é uma língua conhecida. Mas, por outro lado, nós vemos aqui sobre dons, sobre cânticos espirituais, sobre língua de anjos, né? Nós vamos ver em alguns momentos aqui, não nesse capítulo, mas na própria Bíblia, que nos dá a entender, né? E eu falo pela minha experiência, que na verdade eu não sei identificar, né? Então as pessoas têm que compreender que quando Paulo fala isso aqui, ele está se referindo especialmente a momentos como aquele que aconteceu em Pentecostes e como aquela história que eu contei para vocês, que aconteceu aqui no Mato Grosso do Sul, dos missionários americanos, né? Falando inglês e pessoas ali se convertendo, tá? Mas de qualquer maneira eu tenho a interpretação que o que ele está querendo dizer é o seguinte: toda língua, ela subentende comunicação, né? Então quando você vai num grupo de pessoas, se você vai dizer alguma coisa para elas, tem que entender. Por isso que lá na frente ele vai dizer: se você começa a falar em línguas e ninguém entende, fica quieto, porque você não vai edificar a igreja, né? Então ele se preocupou muito com essa questão, queridos, para não ter ali nenhum tipo de confusão e nem de abuso, né? De um dom que poderia ser mostrado e que não existia na verdade. Portanto, se eu não compreender o significado do que alguém está comunicando, serei estrangeiro para quem fala e tal pessoa estranha para mim. Assim, igualmente vós, visto que estáis desejosos por exercer os dons espirituais, procurai amadurecer naqueles que produzem edificação para todo o corpo de Cristo. E aqui eu termino esse primeiro vídeo, queridos, com essa fala muito simples: quer dons? Busque. Qual o objetivo? Enaltecer, engrandecer, fortalecer o corpo de Cristo, a igreja. Seja essa a motivação para você buscar os melhores dons, né? Com relação à diferença de importância do dom de línguas em relação aos demais dons, fica muito clara a posição de Paulo até aqui. Mas ele continua ministrando e falando sobre esse assunto. Mas o nosso vídeo já deu 14 minutos, né? Já cansou um pouquinho, né? Então vamos encerrar ele por aqui, mas eu vou continuar gravando dos outros pontos que nós devemos destacar e responder suas perguntas também, tá? O pastor não esqueceu delas não.